Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda. Pessoal, o que é isso aqui? Isso aqui é Chico Buarque de Holanda no nosso Projeto X e Yellow Block. Hoje é a nossa série Parabéns, Chico Buarque de Holanda, 70 anos de idade, dia 19 de junho de 2014. Pessoal, Chico Buarque, um dos grandes autores da nossa música popular, um dos grandes autores da nossa literatura e da nossa dramaturgia. Gente, Chico Buarque nasceu aqui no Rio de Janeiro, se mudou ainda muito cedo para São Paulo, cursou a faculdade de arquitetura lá de São Paulo, né? Durante sua juventude, né, ele até se envolveu em um caso polêmico, né, que não é tão conhecido assim, que aconteceu, né, que ele se envolveu num furto de carro, foi preso, enfim, aí foi liberado porque era menor de idade. De qualquer forma, saiu na capa do jornal, né, e ele tem um DVD dele que ele mostra, né, que o jornal, aparece o jornal lá, FBH, que seria o Francisco Buarque de Holanda, o nosso Chico Buarque, preso por furto de carro. Bem, ainda assim, mestre Paulo, eu gosto do Chico Buarque, você não tem que ficar criticando ele, valeu? Então, pessoal, vamos lá. Chico Buarque, né, muito conhecido como músico, realmente a gente precisa dar uma ênfase ao trabalho musical do Chico. Em 66, né, na época dos grandes festivais da música, eu coloquei aqui de forma genérica festivais da música, porque eram vários nomes, né, tinha um em cada televisão. Em 66, Chico Buarque concorre com a banda cantada por ele e Nara Leão, né? E aí nesse ano ele concorreu com Disparada, né, do Geraldo Vandré, cantada pelo saudoso, né, Jair Rodrigues. E aí a banda vence o festival junto com Disparada. Tem até uma história interessante, né, que dizem as más línguas que o Chico, que a música, a banda, venceu o festival isoladamente. Só que aí o Chico, percebendo o que ia acontecer, disse que não admitiria que a banda ganhasse, né, de Disparada. E aí ele teria dito à organização do festival que se ele ganhasse, ele entregaria o prêmio para Disparada, por considerar que a música era superior à banda. Bom, de qualquer forma, ali Chico Buarque entra no nosso cenário da música brasileira e começa a se tornar um rosto muito conhecido de todos nós. Nesse mesmo ano, ele lança seu primeiro disco, Chico Buarque de Holanda. Mais tarde a gente começa a chamar de volume 1, né? Que conta também com a sua primeira canção, né? Dita primeira canção, que é o Pedro Pedreiro. Bom, galera, em 67 ele concorre com Roda Viva, perde, porém já uma música, ele perde para o Ponteio, né, do Edu Lobo, já uma canção muito mais politizada, com um toque, né, muito diferente em relação à banda, que era uma coisa mais de observação da sociedade. Em 68, pessoal, 68 é uma data muito sugestiva, né? A data do AI-5. Ele concorre com Sabiá, dele e do Tom Jobim, e vence o festival, e vencendo, né, da música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que se tornou um grande hino de resistência ao regime ditatorial, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção do Geraldo Vandré. E aí é um episódio icônico da nossa história, né, musical. O Chico Buarque ganha uma vaia daquelas, né, durante a apresentação de Sabiá e durante a vitória de Sabiá. Porque o público queria que vencesse, para não dizer que não falei das flores. Ironicamente, né, a gente vê o Chico como um resistente ao regime militar, mas de qualquer forma, nesse ano, né, ele acaba ofuscando um pouco, não sei se de repente ofuscou tanto assim, né, porque acaba que o episódio da vaia ficou muito mais famoso de repente do que se a canção tivesse ganhado, a canção do Vandré tivesse ganhado. Bem, e aí, pessoal, no ano seguinte, em 69, né, nesse período também, ele lança, né, a peça Roda Viva, que é perseguida, tem até uma história, né, que dizem que o teatro lá em São Paulo foi invadido, enfim, pelo comando de caça aos comunistas, né? E, bem, dizem as más línguas, né, que era uma outra peça que os caras que tinham proibido, acabaram entrando no lugar errado e acabaram dando, né, solavanco em quem não deveria, que não deveria ser Roda Viva a ser proibida. De qualquer forma, Roda Viva sofreu essa censura mais aguçada durante a ditadura militar. Bom, pessoal, em 69, Chico Buarque parte para um autoexílio na Itália. Simplesmente ele viajou para a Itália e não regressou por conta do clima político no Brasil. Pessoal, Chico Buarque não foi exilado pelo regime militar. Isso não aconteceu. O que houve da parte dele foi, digamos, uma certa prudência, né?
Não estou dizendo que ele sumiria, não é nada disso. Simplesmente estou afirmando que Chico Buarque não foi exilado pelo regime militar. Bem, e aí, segundo ele próprio, né, ele não tinha como ficar se sustentando na Itália. Afinal de contas, a música, para ele, era o seu ganha-pão. Ele precisa voltar para o Brasil porque aqui ele tem público. E estamos falando de um período sem internet, né, da forma como a gente tem hoje em dia. Bom, e aí o conselho vem do Vinícius de Moraes, amigo do Chico, amigo do pai do Chico, né, diplomata desse período. E ele diz, Chico, dá para voltar. Isso já em 70, mas volta fazendo barulho. São essas as palavras do Vinícius. E aí o Chico tinha acabado de lançar, né, um disco com uma produção complicada, porque ele estava na Itália, produzia aqui, levava para lá, enfim. E ele volta com Apesar de Você. A própria Rede Globo foi lá transmitir a volta do Chico Buarque. Então criou-se, segundo ele mesmo, né, um circo para a chegada do Chico Buarque ser bem noticiada para evitar que ele sumisse aqui no Brasil. Bem, ele volta, Apesar de Você passa a ser um grande sucesso. E o Chico Buarque volta para o cenário da música brasileira. E aí, pessoal, um pouco de lado, e aí várias canções, né, foram criadas como resistência à ditadura militar. Tem o episódio do Cálice, né, dele com o Gilberto Gil, e aí tem o episódio que o som é cortado no palco. Enfim, isso é uma parte muito interessante da história, mas, né, o Chico Buarque envolve uma série de outras questões, né. Temos aqui, já falamos aqui da Roda Viva, né, entre as peças do Chico. Na década de 70, ele escreve mais peças, né, Calabar, Gota d'Água, Ópera do Malandro, algumas delas também proibidas pelo regime militar, também receberam censura, né, pelos seus roteiros. O próprio Chico, né, fala que ele colocava muito mais palavrões, né, no texto da peça, exatamente para que passasse pela censura, eles cortassem alguns e o texto final fosse exatamente aquilo que ele queria, né? Então, nesse sentido, acabou que a censura se tornou um exercício de criatividade para a galera da época. Bom, então ele escreve a peça e também as canções, né, das peças que são musicais. Ele participa também de alguns filmes, por exemplo, Quando o Carnaval Chegar, né, escrevendo algumas canções para os filmes, né? Então já se mostra um compositor, né, muito variado, com muitos recursos, digamos assim. E aí, já em 66 para 67, ele musicou Morte, Vida e Severina, do João Cabral de Melo Neto, num exercício hercúleo, né? Porque se a gente ouve o áudio, né, dessa peça, né, fica uma coisa que não era para ser musicada, né? E dizem que o próprio João Cabral não gostava de música e não escrevia suas peças para serem musicadas. De qualquer forma, o Chico fez isso. Bem, interessante notar, né, que o Chico temos toda essa questão, né, com a TV Globo, que o Jornal Globo apoiou o golpe, mas ainda durante um período, né, da ditadura, você tem, né, a Rede Globo mostrando, né, o Chico Buarque, mostrando o próprio Caetano, enfim. E eles, inclusive, tiveram um programa juntos na Rede Globo chamado Chico e Caetano, um programa muito interessante, acho que até o Canal Viva andou reprisando. E interessante notar, gente, o Chico não se aproxima, ou melhor, ele se aproxima, mas ele não entra, né, nos movimentos daquela época, né? Ele não é um tropicalista, mas ele canta com Caetano. Ele não faz parte do movimento da Bossa Nova, mas ele tem parcerias, como a gente viu, com o Tom Jobim. Ele tem canções que são Bossa Nova por excelência. Mas ele não fica enquadrado como um cantor tropicalista. Ele não fica enquadrado como cantor de Bossa Nova e nem de samba, apesar de ter diversos sambas. Bem, pessoal, além disso tudo, né, já mais atualmente, né, o Chico Buarque se enveredou para se tornar um romancista, né, um romancista até bastante aclamado no Brasil, né, ele vendendo milhares de exemplares aí dos seus livros, né, como Estorvo, mais recentemente o Leite Derramado, teve também o Budapeste, virou filme, inclusive. Agora ele se dedica muito mais a isso, de vez em quando ele faz alguns shows, lança álbuns esporádicos agora. Já não é mais, né, já não tem mais todo aquele fervor político que já teve, mas ainda, pelo menos na minha humilde opinião, obras de muita qualidade, com muita coisa para dizer ainda. Mais recentemente, né, de alguns anos para cá, foram lançadas uma série de DVDs, né, sobre a carreira do Chico, falando de diversos temas. E um deles é a ideia do eu lírico feminino, né? O Chico Buarque
cria, e aí ficou simbólico, né, o Com Açúcar com Afeto para Nara Leão, e que acabou que ele depois gravou, né, ele escreveu para ela cantar, ele também grava, e ele grava no Eu Lírico Feminino. Então assim, pessoal, não é uma coisa tão simples assim, né, para um homem cantar como se fosse uma mulher, e é interessante notar a paixão que ele tem, né, pelo tema, pelo menos, da Amélia, né, da mulher subalterna ao homem. O próprio Com Açúcar com Afeto fala sobre isso. Mas já, de vez em quando, você vê um movimento já numa outra direção, como Olhos nos Olhos, né, que é a história de uma mulher que quer superar, né, o trauma da separação do seu marido. Essa série de DVDs é um pouco complicada, né, porque tem alguns que são meio forçação de barra. Você tem o Chico Buarque falando sobre futebol, né, sobre o time dele, que é o tal do Politeama, que ele joga bola e tudo. Mas assim, ele não foi um grande autor a falar sobre futebol, tampouco foi um grande autor a falar sobre carnaval. Chico mangueirense, né, mangueirense tricolor, né, como todo mundo sabe, assim como Cartola. E aí fica um pouco aquela forçação de barra, né? Ele próprio fala que ele é muito mais admirador do futebol do que propriamente tricolor. Foi tema, né, da Mangueira no carnaval. A Mangueira, inclusive, foi campeã naquele ano. E é isso, né, pessoal? Uma série de DVDs muito densa e muito extensa, sobre vários temas. Esse é o nosso Chico Buarque, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E aí é importante lembrar, não é só um músico, não é só um dramaturgo. Ele é muito mais do que isso, um grande compositor, muito completo. E é com muito prazer que eu estive aqui falando sobre o nosso Chico. Parabéns, Chicão!